gente, boa tarde! Boa tarde! Vocês estão um pouco alto aí, né? Deixa eu abaixar aqui, porque eu acho que fica melhor. Vamos! Nossa, que massa a câmera assim. Pegou um ângulo bom, né? A luz tá boa. Vamos lá, gente. Hoje teremos aula de história nesse momento, certo? E nós vamos estar falando sobre a importância dos rios. Na aula passada, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Na aula passada, nós falamos sobre, aula passada de história, tá? Nós falamos o quê? Nós conversamos sobre o modo de vida, certo? Que foi modificado, que eles se tornaram o quê? Sedentários. Isso mesmo, eles se tornaram sedentários. Eles eram nômades, porque se mudavam de acordo com as suas necessidades, né? E se tornaram sedentários a partir do momento em que eles descobriram, né, a agricultura. A partir do momento em que eles encontraram um modo de viver, né, um modo de conseguir estar plantando algo, eles se tornaram o quê? Eles se tornaram sedentários, tá bom? E com isso, eles começaram a ficar por mais tempo em um local. Não, fica atrás da Bia. Eles começaram a se acomodar por mais tempo em um local. E eles ficavam em locais que tivessem água, né, próximo a rios, a lagos, porque com aquela água eles conseguiriam fazer diversas coisas. Plantar, aguar as plantas, cuidar dos animais, fazer alimento, entre outros, tá bom? E nessa página 24 de História, nós vamos estar falando sobre a importância dos rios. Como eu acabei de falar, todos eles se tentavam se abrigar o mais próximo dos rios, mais próximo dos lagos. Por quê? Porque naquele local ele conseguiria utilizar a água do rio ao seu favor, tá bom? Vamos lá. As primeiras comunidades de agricultores se instalaram em regiões próximas às margens de grandes rios, na região da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e da China. No decorrer do tempo, esses e outros rios se tornaram fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da humanidade. Próxima página. Vamos falar sobre o Rio Nilo agora, tá bom? Os povos mesopotâmicos, indianos e chineses se desenvolveram perto de rios. Pensei que o estava caindo. Perto de rios, e com os egípcios não foi diferente. As margens do Rio Nilo, localizado no continente africano, foram fundamentais para esse povo que vivia cercado pelo grande deserto do Saara. Além de fornecer água, o Nilo possibilitava o cultivo de alimentos, pois transbordava na época das cheias e assim irrigava as margens, deixando-as férteis para o plantio. Então, no Rio Nilo, chega uma determinada época do ano que ele enche e transborda. No que ele transborda, a água vai para a margem dos rios, fazendo com que deixando aquele solo mais úmido e com isso próprio para o plantio. Então eles aproveitavam, né, essas épocas em que isso acontecia para intensificar o plantio, tá bom? Nas épocas em que o rio estava baixo, os egípcios antigos plantavam trigo, papiro. Esses papiros, eles eram utilizados para fabricação do papel, tá bom? Eles plantavam trigo, papiro, algodão, figo, uva e alho, entre outros alimentos nas margens. Então, se nós observarmos a disposição desse Rio Nilo, observem, nós temos o deserto. Cadê o seu livro? Nós temos o deserto, ok? Em toda parte. Temos o Rio Nilo aqui no meio. Nós podemos observar que no rio tem uma pessoa no transporte. Então eles utilizavam o rio também como meio de transporte para que eles pudessem se locomover, né? Com o seu barco, sua embarcação. Próximo ao rio, vocês podem observar que eles fizeram uns canais de irrigação. Aqui, ó, bem aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Que vocês podem observar que eles eram tipo umas valas para a água estar entrando nesse local, tá bom?
Aqui do lado, vocês podem observar também que tem um pedaço de terra, mas também tem uns buracos. Nesses buracos, eles reservavam a água. Porque na época da seca, na época que não tivesse o rio tão cheio assim, eles iriam utilizar essa água que está na reserva, tá bom? Nessas irrigações, ao lado das irrigações, nós temos as plantações, tá bom? Para evitar a falta de água nas épocas em que o rio Nilo estava baixo, os egípcios construíram canais de irrigação. Na época da cheia, esses canais eram preenchidos pelas águas que enchiam os reservatórios. Ou seja, é como se fosse dessa maneira. Aqui está o rio, certo? Para cá, eles faziam essas irrigações, porque a água entraria aqui nelas. E aqui estaria as plantações. Fazer umas plantinhas aqui só para simbolizar, certo? Mais pra cá, o que eles faziam? Eles faziam grandes buracos assim. Pra quê? Porque nesses grandes buracos, quando a água do rio, né, que ele sempre tem época que ele fica muito cheio, no que ficasse muito cheio, a água iria transbordar, iria enchendo esses reservatórios. Aí quando esse rio secasse novamente, ficasse bem fraquinho, digamos assim, os reservatórios estariam preenchidos, tá bom? Então, às vezes, as pessoas ficam subestimando as pessoas de antigamente, sendo que as pessoas de antigamente, elas tinham, né, uma grande inteligência para diversas coisas. O problema é que as pessoas pensam que por causa do avanço da tecnologia, as pessoas que viviam antigamente não tinham conhecimento de diversas coisas. Muito pelo contrário. Até eles poderiam saber mais coisas do que nós sabemos. Por estudos, por pesquisarem, por estarem vivendo uma sociedade diferente. Porque nós estamos muito presos em celulares, em computadores. E acabamos esquecendo das coisas que acontecem ao nosso redor. Como assim, professor? Estudando, pesquisando alguma coisa, vendo o que está acontecendo, não de notícias ruins, né? Na ciência e assim por diante, né? Então eles eram muito inteligentes. Eles tinham um raciocínio, uma lógica assim, ó, incrível, tá bom? Aqui. Assim, uma grande quantidade de água ficava disponível para ser usada, principalmente na irrigação das plantações, nos períodos em que não chovia. Então, que nem lá no Nordeste, lá no sertão, eles fazem muito esses reservatórios, mas não são reservatórios, são como se fossem caixas d'água. Bem no meio do sertão fica uma caixa d'água bem grande, porque quando chove ela enche. E essa caixa d'água é de uso de várias pessoas, que elas vão lá com um balde, pegam um balde, percorrem, dependendo da situação da família, quilômetros de distância para chegar à sua residência com um balde de água. Então, esses reservatórios foram utilizados desde muito tempo atrás, certo? Em que eles faziam isso porque eles pensavam assim: estou utilizando a água, mas a água secou, e agora o que a gente faz? Quando o rio está cheio, ele transborda. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer buracos aqui no solo, para quando essa água encher nosso reservatório. Então, eles tiveram esse pensamento, mas antes de eles criarem esses reservatórios, eles observaram. Eu não posso criar algo sem observar o motivo dessa minha criação. Eles não criaram um reservatório porque achou legal cavar buraco no chão. Não. Eles criaram um reservatório porque era necessário para que eles continuassem usufruindo da água. Da mesma forma, as irrigações. Quando a margem enchia, que a água entrava nessas irrigações, consequentemente, ele deixava aquele solo, minha língua tá ruim, aquele solo próprio para o quê? Para as plantações. Tá? Então, tudo que eles faziam tinha uma lógica por trás,
tinha observação por trás. Não somente os egípcios nessa época, né? Todos nós, todas as pessoas que criam alguma coisa, quando eles vão criar, o que eles fazem? Eles observam primeiro, estudam sobre aquilo, observam de diversas formas o que eles podem fazer para melhorar, para ajudar e assim por diante. Então o que ele pensou? Vou fazer esses reservatórios, porque eu vou utilizá-lo quando o nível do rio estiver baixo, tá bom? Vamos lá. Na página seguinte, nas duas páginas seguintes, duas não, né? Somente na página seguinte, que é a página 26, ela tem um dever bem simples que eles pedem para vocês pesquisarem sobre algo do local onde vocês moram, tá bom? Do local onde nós moramos, tá? Aí vocês podem fazer em casa com tranquilidade para pesquisar e tudo mais, tá bom? É somente essa página que vocês vão ter dever de casa, de história. Beleza, gente? Esse conteúdo de história ele é muito simples, muito pequeno, e eu preferi dar somente ele. Porque o próximo conteúdo é sobre o uso da terra no Brasil. Então a gente vai falar isoladamente sobre a importância da água. Depois a gente fala sobre a terra. Tá? Não vou falar sobre a água e a terra não. A gente falou sobre a importância do rio. Vamos fazer atividades da importância do rio. Na próxima aula, ainda essa semana, sexta-feira, se não me engano, a gente vai falar sobre o uso da terra no Brasil, tá? Porque vão ficar duas coisas que são muito diferentes uma da outra, tá bom? Aí a gente falando sobre isso, tá praticamente acabando o conteúdo de história, tá bom? Então é isso, gente. Bem simplesinho o nosso conteúdo de história hoje. Bem tranquilo, tá bom? E esse vai ser o nosso dever de casa, tá? Você aí, beijão. Vamos para a nossa próxima aula.